sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Júlia do Nascimento e estou aqui com vocês para o melhor componente de todos, o componente de História. Vamos então ao objeto de conhecimento? Falaremos hoje sobre o processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo e etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. De detalhamento da aula de hoje, falaremos sobre o coronelismo, caudilismos no Brasil, na América Latina e na região amazônica. Hoje nós teremos uma aula muito importante, então tomem nota, tá? Prestem bastante atenção e vamos à nossa aula. Perfeito, alunos. Então, hoje a gente vai trabalhar um conteúdo que ele é muito importante, porque estamos falando da história do Brasil, né? Então, quando a gente enxergar esse tipo de conteúdo, precisamos compreender, primeiramente, que estamos falando da nossa cultura, da nossa história. Então, em algum ponto, isso vai nos afetar, né, de forma principalmente política e social, né? Então, nada melhor do que falar um pouquinho sobre a política brasileira. Vamos falar sobre o coronelismo no Brasil nesse primeiro momento. Vamos ao texto. O coronelismo foi uma prática política predominante no Brasil durante a República Velha, datada aí de 1889 a 1930. Percebam então que estamos falando de século XIX até o século XX, tá bem? Caracterizada pelo domínio político e social exercido por grandes proprietários rurais, os coronéis, sobre as populações de suas regiões. Essa prática, marcada pela troca de favores, clientelismo e muitas vezes pela coação, ou seja, pela intimidação, moldou o cenário político brasileiro por décadas. Vamos entender um pouquinho como é que era, então, a República Velha nesta época do Brasil, tá bem? Estamos aqui, né, nesse cenário maravilhoso, representando aí a República Velha. Quando a gente fala República Velha, estamos falando de um período chamado também de Primeira República, tá? Esse momento aí do Brasil, que vai de 1889 até 1930, tá bem? Esse cenário ele é trazido dessa forma para a gente conseguir entender algumas características do que ocorria na sociedade, né, de como era a nossa economia, de como funcionava a nossa política. Então, vamos a algumas características, tá bem? Primeira característica que eu quero elencar com vocês é que estamos falando, né, de um período extremamente agrário, ou seja, ligado à questão rural. Tá, professora, mas por que isso é importante? Alunos, toda vez que a gente fala de sociedade, a gente vai ter que elencar uma hierarquia, grupos de poder. Então, se eu falo que a sociedade era essencialmente agrária, a gente tem que conseguir associar e ter essa perspectiva, essa percepção de que o grupo que vai ter poder, né, que vai ter esse poder de influência, vai ser quem detiver maior quantidade de terras, tá bem? Então, entendam que vamos falar muito sobre relações de poder na aula de hoje, tá bem? E os mais poderosos neste período da história são aqueles que vão deter maiores quantidades de terra, tá bom? Próxima característica que eu vou elencar deste período de República Velha será que estávamos passando por uma república recém-instaurada. O que isso significa? Acabamos de deixar de ser império, estamos na primeira parte da república, né? E
algumas mudanças devem ocorrer. Mudamos o tipo de governo, saímos de um império, uma monarquia, para agora termos uma república, com a figura de um chefe de Estado sendo o presidente dessa república. E a sociedade, na história, ela passa por um processo, ela não vira de uma vez para outra, né? Agora não somos mais império, seremos república e tudo muda, né? Então vai haver uma necessidade muito grande de criar a ideia de unidade, né, trazer um fortalecimento desse novo governo para as pessoas entenderem que terá ali, né, figuras que serão importantes para um fortalecimento da nossa nação, né? Então esse período de transição ele é um processo um tanto demorado na história, tá bem? A próxima característica que eu vou trazer para vocês é que estávamos com um federalismo fraco. E isso vai fazer com que os poderes regionais, né, na figura dos coronéis, se fortaleçam. Mas antes de falar sobre isso, deixa eu falar um negocinho para vocês. Falei para vocês que estávamos numa república recém-instaurada, né, e que havia essa necessidade de união populacional, daquela ideia de que pertencemos a algo que não é somente regional e sim, né, nacional. E um aspecto que vai determinar vai ser um símbolo que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Temos então aqui ao meu lado, né, a bandeira aqui, ó, da República Velha, né? Nossa antiga bandeira. Essa bandeira, na verdade, ela vai ser uma bandeira provisória da República, tá? Ela vai durar aí do dia 11 de novembro até o dia 15 de novembro de 1889. Mas eu quero chamar a atenção para vocês. Olha só que interessante como foi a nossa a primeira bandeira da República, né? Vocês podem encontrar aí uma similaridade com outro país, né? Os Estados Unidos da América, que realmente foi baseada na bandeira dos Estados Unidos, né? Tanto é que a gente chama de Estados Unidos do Brasil, né? Esse período aí do Brasil. E aí você vai ver algumas características, né? Nós temos 13 linhas horizontais, né, representando aí as 13 colônias norte-americanas, né? Falando da criação dos Estados Unidos ali, né? E temos ali 21 estrelas prateadas, ou seja, né, representando os 20 estados ou 20 federações que nós tínhamos, mais, né, o Distrito Federal. Também, então, durante algum tempo nós tivemos, aí durante poucos dias, né, nós tivemos esta bandeira como forma provisória. E ela será um símbolo da República. É claro, posteriormente ela vai, né, ser mudada por questões ideológicas, né, o positivismo estava influenciando a nossa história e tudo mais, a nossa política e tudo mais. Então vai haver necessidade de mudança. Mas durante um período nós tivemos este símbolo representando aí, né, os nossos Estados Unidos, né, aqui do Brasil. Dando continuidade a essa questão política, vamos falar um pouquinho sobre as principais características. Vamos ao texto. Vou citar para vocês algo que é essencial para entender a política brasileira da Primeira República, ou da República Velha, como vai ficar conhecida, tá? Que é o voto de cabresto. Primeiramente, acabei de falar para vocês que estávamos em um país essencialmente agrário, ligado à questão rural. Então, percebam que muito das palavras que utilizaremos aqui vai ter a ver com questões rurais, tá? Então, quando se fala em cabresto, estamos falando, né, daquela corda que prende o cavalo ali, que vai, né, direcionar a sua cabeça de um canto a outro, né, controlar aquele cavalo, por isso, cabresto, tá bem? Então, o voto de cabresto é quando os coronéis, né, os poderes regionais, obrigavam seus dependentes, sejam funcionários ou arrendatários, a votar em candidatos indicados por eles, sob pena de perderem seus empregos ou benefícios, ou até mesmo risco de vida. Ah, professora, mas para que não houvesse nada disso, né, para que eu não morresse, ou para que eu não perdesse meu emprego, ou algum benefício oferecido ali em troca do meu voto, eu poderia simplesmente dizer que votei no candidato do coronel da minha região e não votar. Não era tão fácil assim. Nessa época, no Brasil, o voto não era secreto, o que facilitava essas fraudes eleitorais, né? Então, o coronel mandava os seus capangas, iam lá, controlavam esse voto, não só para as pessoas, né, que eram funcionárias, que eram arrendatários, mas também
utilizavam nomes de pessoas já falecidas ou nomes inventados também nessa prática do voto. Então, percebam que era um ato bastante corruptível, tá? Durante esse período da Primeira República do Brasil, tá? Continuando elencando aqui as principais características, teremos também o clientelismo. Os coronéis ofereciam favores como empregos, terras e proteção em troca de apoio político. Tá, professora, mas isso daí não é a mesma coisa que o voto de cabresto? Na verdade, não necessariamente, tá? Qual vai ser a principal diferença entre os dois? O voto de cabresto, ele vai ter uma ação coerciva, vai haver uma coação muito grande, né? Vai haver o processo da violência muito presente nessa relação quando se fala voto de cabresto, tá? No clientelismo, não necessariamente há a figura dos coronéis envolvidos, tá? Mas há sempre essa ideia de relação de poder, aonde um lado é mais poderoso que o outro e vai oferecer essa troca de favores para que cheguem, né, a esse objetivo político em comum, tá legal? Falando um pouco mais sobre a violência era utilizada como instrumento de controle social e político, intimidando os opositores e garantindo a obediência dos eleitores. Então percebam aí, né, que os coronéis eles tinham esse poder. Porque se formos parar para analisar, quem eram os coronéis, além de grandes latifundiários? Primeiro, vamos começar pelo nome, né? Estamos falando aí, né, de algo que é ligado a um militarismo, e não necessariamente eles faziam parte do militarismo, tá? Um coronel, ele recebia esse título, né? E isso vai ser uma prática desde a época do Império, da Guarda Nacional, que vão distribuir títulos para grandes donos de terra, grandes fazendeiros. Então, esse coronel, ele vai se tornar uma figura regional de muito poder, né, na região. E a partir dali, ele não vai ocupar necessariamente um cargo político importante, mas ele vai influenciar diretamente nesses cargos, tá? Então, era uma figura de extremo poder que, nesta época, devia ser, né, cumprido ali as suas ordens, porque ele detinha, né, a quantidade de pessoas necessárias para causar grandes estragos e fazer grandes violências caso, né, não houvesse esse cumprimento de suas ordens, tá bem? Continuando com as principais características, temos aí o patriarcalismo, nome que se dá à estrutura social patriarcal presente no Brasil desde o período colonial. Reforçava o poder dos coronéis, né, que eram homens, né, vistos como figuras paternas e protetoras de suas comunidades. Tanto que em seu discurso, né, falava-se muito sobre proteger aquela região, por isso que ele devia ser obedecido, porque ele trazia essa ideia de proteção à região, né? Então, utilizava aí como forma de controle desta população, tá? Dando continuidade ao texto, vamos falar da centralização do poder. Os coronéis concentravam o poder político e econômico em suas mãos, limitando a participação popular e a autonomia das instituições locais. Percebam aí, né, o grande poder que os coronéis detinham. Falando sobre as raízes, vamos falar da estrutura fundiária. A concentração de terras nas mãos de poucos proprietários e a dependência da população rural em relação aos grandes latifundiários, ou seja, né, aquelas pessoas que detinham uma quantidade grande de terra, tá? A gente vai chamar de grandes latifundiários, os donos das terras, favoreceram o surgimento do coronelismo. Senhores, nesse contexto de Primeira República, quando a gente fala que o poder estava na mão de poucos, né, na mão de poucas pessoas, é comum que nós usemos um termo chamado oligarquia, né? Algumas oligarquias. O que era oligarquia? Significava governo de poucos, um pequeno grupo de elite que detinha uma grande quantidade de terra e que cuidava, né, do poderio da região, tá? Então, se em seus estudos você se deparar com a palavra oligarquia, está ligada também a esse contexto aqui, tá? Da Primeira República, tá bem?
Dando continuidade ao nosso texto, vamos falar da fragilidade das instituições. A fragilidade das instituições democráticas na Primeira República permitiu que os coronéis exercessem um controle quase absoluto sobre a vida política local. Quando a gente fala da fragilidade das instituições democráticas, volto a falar para vocês sobre a questão, que havíamos acabado de virar república, então o governo ele estava se estruturando, nós teremos aí algumas influências ideológicas da Europa, influências políticas inclusive, e aí a gente vai ter agora grupos, que vão cuidar de ordens diferentes de poder no Brasil. Nós teremos uma divisão, por exemplo, entre o poder executivo, legislativo e judiciário, o poder executivo é o poder de quem executa, de quem administra o país, Então, o presidente da República ele vai cuidar, desse poder executivo. Do legislativo é o grupo de pessoas responsáveis aí pela criação de leis. E o grupo judiciário é quem vai julgar essas leis, levar ali, à última instância, a questão legal brasileira. E nesse momento, a fragilidade dessas instituições, elas vão se misturar, justamente por não ter um governo centralizado, um poder centralizado, governamental e político, tá bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão do coronelismo na Amazônia. Fui aqui transferida, para a região amazônica. Estamos aqui na frente, de um tapiri de defumação da borracha, algumas pelas, de borracha aqui ao meu lado, já defumadas. Aqui atrás de mim nós temos o tapiri da borracha, onde se defumava nos seringais. E vamos entender um pouquinho desse contexto do coronelismo na nossa região, na região amazônica. Vamos ao texto. A figura do coronel de barranco era um seringalista, ou seja, um proprietário do seringal. Estamos falando aí do dono, da região onde ficavam as seringueiras. Diferentemente dos coronéis de outras regiões, que controlavam vastas extensões de terra para a agricultura, os coronéis de barranco exerciam seu domínio sobre áreas de floresta, onde a extração da borracha era a principal atividade econômica. Então, se a borracha era a principal atividade econômica, logo quem detinha o poder dentro dos seringais detinha o poder regional. E a esse grupo de pessoas dávamos o nome de coronéis de barranco, tá bem? Dando continuidade ao texto, com a decadência da borracha no início do século XX, o poder dos coronéis de barranco começou a declinar. A crise da borracha, associada à construção da rodovia Belém-Brasília e à intensificação da exploração madeireira, transformou a economia e a sociedade amazônica, enfraquecendo o poder dos seringalistas. Olha só que interessante a gente analisar o quanto a economia está atrelada à sociedade, não é mesmo? A partir do momento em que a economia da extração da borracha ela passa a entrar em declínio, a se enfraquecer, essa figura política dos coronéis de barranco enfraquecem também. Por quê? Porque eles vão gradativamente perdendo o seu poderio, Então, quando falamos sobre história, a gente tem que estar pronto a buscar essa interpretação de entender que estamos estudando aspectos sociais, aspectos econômicos, aspectos políticos. A gente costuma dizer às vezes, que mas eu não gosto tanto de política, eu não entendo tanto. Precisamos entender que a nossa função enquanto seres sociais é uma função política. Por quê? Nós não estamos aqui à toa. Nós precisamos responder a uma sociedade, devolver à sociedade práticas e funções que serão úteis para a sociedade de uma forma geral, tá bem? Então é muito importante que a gente consiga compreender esse contexto e aprenda como se formou nossos aspectos políticos, tanto os antigos como os atuais, tá? Que acabam sendo diretamente influenciados, tá bem? Buscando compreender essas estruturas políticas, vamos
o próximo momento da aula, que é falar sobre a estrutura da República Velha, ou seja, a República Oligárquica. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão das oligarquias, que significam pequenos grupos, né, de pessoas que detinham ali o poder. E vamos entender como esse pequeno grupo vai conseguir mover a estrutura política de um país inteiro. Esse mapa conceitual da República Velha, ele vai trazer alguns aspectos de muita importância. A gente precisa compreender para entender como funcionava essa política. Porque você pode pensar assim, mas um país tão grande, com tantas federações, né, tantos estados, como é que um pequeno grupo em cada estado conseguiu ali, né, modificar a política de um país inteiro, através desses 3 aspectos da República Velha, tá bem? Vamos falar primeiramente de um micro para o macro, tá? Do regional ali para o nacional. Vamos falar do coronelismo. O coronelismo, então, era a ação dos coronéis, né, de influenciar os votos, né, da população para que se elegessem alguns políticos. Já pararam para analisar o porquê que seria importante nesse aspecto, né? Por que seria a principal função do coronel eleger certas pessoas? Então, gente, a função do coronel vai ser mediar a política nacional, né, do poder executivo com o poder judiciário, tá? Então, o poder de quem executa, de quem administra, com o poder ali de quem cria as leis. E quem é que cria essas leis, né? Os deputados estaduais, atualmente falando, né? Os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais. Então, em nível regional, era muito importante que eles elegessem esses candidatos para que posteriormente se votassem em ações que iriam beneficiar ao presidente da República. Tá bem? Mostrando novamente a estrutura, temos a política do café com leite. Nossa, professora, mas olha só o nome dessa política, né? Bem conhecido de todos nós. Exatamente. Mais uma vez falando da questão, né, agrária, por isso o nome café com leite, mas também tem a ver com a questão econômica. A política do café com leite, ela vai ser uma política de alternância entre 2 grandes federações economicamente e politicamente falando no Brasil, tá? Durante a Primeira República, que era São Paulo, maior produtor de café, e Minas Gerais, maior produtor de leite. Então eles ficavam alternando a sua candidatura no poder. Como assim, professora? Bem, sabemos que os coronéis influenciavam diretamente na política quem iria ser eleito, certo? A candidatura para a presidência da República, ela ocorria então entre esses 2 estados, né, que ficavam ali alternando o poder na presidência da República. Se um candidato dessa eleição fosse de São Paulo, da próxima eleição as oligarquias desses 2 estados se juntariam, né, e iriam apoiar a candidatura de uma pessoa de Minas Gerais. A pessoa de Minas Gerais ia ser eleita? Perfeito. Na próxima vez, a candidatura a ser apoiada por essas oligarquias, né, por esse governo de poucos, por esses grupos de pessoas poderosas nesses estados, iria apoiar posteriormente a de São Paulo. Depois, candidatura de Minas Gerais. Depois, de São Paulo. Então, a essa política de apoio, né, e de alternância de poder ali entre São Paulo e Minas Gerais, vai se dar um nome de política do café com leite, justamente ali pela questão econômica de produção de São Paulo, atrelada ao café, e de Minas Gerais, atrelada ao leite. Perceba o quanto a nossa política ela foi manipulada, né, por grupos de pessoas de diversas regiões durante este período da Primeira República, tá bem? Mostrando a estrutura da República Velha novamente para vocês, vamos falar agora da política dos governadores. Essa parte aqui é bastante importante. Estamos falando aí de uma política que se iniciou com um presidente da República chamado de Campos Salles. O Campos Salles ele vai trazer essa ideia da política dos governadores. O que se fazia? Mais uma vez, havia essa troca de favores, né, trocas de cargos públicos, né, alguma vantagem estadual, né, ao candidato.
o candidato passava essa informação para os governadores dos estados, né? Ou como eram chamados na época, os presidentes de província, né? E a partir dali, eles iriam contactando os seus coronéis. Percebam essa estrutura de apoio e de poder político, né? O presidente, candidato à presidência da República, né? Que vai ser apoiado pelo presidente, vamos lembrar aí da já dita política do café com leite. Ele vai entrar em contato em um nível estadual com os governadores. Esses governadores, eles vão contactar os coronéis e a partir daí se cria essa teia de troca de favores, cargos públicos, mais verba, dependendo muito de cada ocasião, e dessa forma eles iam elegendo quem cuidava da parte legislativa do Brasil. Mais uma vez falando sobre essa estrutura de ordens do Brasil, precisamos entender que executivo, legislativo e judiciário são poderes que, em teoria, não devem ser influenciados um pelo outro, tá? Essas ordens aí são ordens que têm um poder aí, tem uma autonomia, né, de poderio. Então, quando os coronéis faziam essa função de eleger quem iam votar as leis, se fazia uma grande junção corrupta, né, que acabava beneficiando pequenos grupos. E precisamos entender que a ideia de uma república democrática é o bem da república, o bem comum. Falei para vocês há pouco sobre a questão da tua função social, da tua função política, né? O que é que você devolve à sociedade. Quando falamos de uma democracia, estamos falando do que é bom para todos, né? Para uma maioria. E nesse contexto da Primeira República, percebemos que essas teias de contatos e de, né, trocas de favores, elas acabavam beneficiando pequenos grupos, né, uma elite agrária, uma elite rural de grandes fazendeiros que acabavam ali manipulando as eleições e elegendo os seus próprios candidatos, que acabavam se beneficiando não só na questão legal, né, do poder legislativo, mas na questão administrativa do poder, né, executivo. Tanto é que São Paulo e Minas Gerais eles se desenvolvem muito, né, durante esse período aí, justamente porque eles estavam sempre elegendo presidentes da República nesse contexto. É claro que nem sempre vai funcionar, tá, gente? Em 1930, por exemplo, quando Getúlio Vargas foi eleito, ele não é mineiro nem paulista, né? Ele é gaúcho. Então percebam que nem sempre vai funcionar a política do café com leite, mas de um modo geral havia essa política, né? E durante muitos anos funcionou, tá bem? Dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos falar sobre o caudilismo na América Latina. O que foi o caudilismo, professora? Foi um fenômeno político marcante na América Latina. Estamos falando do contexto americano, viu? Especialmente no período pós-independência. Lembrando que nós fomos o único país que pós-independência permanecemos monarquia, tá? A gente continuou como império, o que não aconteceu em outros países da América Latina, tá bem? Caracterizado por lideranças carismáticas e personalistas, os caudilhos consolidaram seu poder em diversas regiões, muitas vezes através de forças militares e clientelismo político. Vamos então conseguir fazer um comparativo. Alunos, é claro que não vai ser a mesma coisa, mas a gente pode fazer aí, né, apontar umas similaridades entre os caudilhos, né, que eram as pessoas que cuidavam de praticar o caudilismo, e o coronelismo, né, o uso da violência, né, o clientelismo político, essa ideia de personalização, ou seja, eram líderes carismáticos que se colocavam no centro daquela situação, sabe? Então, assim, aquela imagem do eu sou o salvador da pátria, eu vou chegar, eu vou causar a diferença, vai ser uma característica dos caudilhos, tá bem? Outras características, vamos apontar agora, essa liderança, né, carismática. Nenhum líder ele consegue ser líder sem uma base de apoio, então nós temos a base de apoio como característica também. Um poder regional, né, por isso aí a similaridade com o coronelismo que ocorreu no Brasil, e o clientelismo político, essa troca aí, né, de favores politicamente falando. Alunos,
é sempre importante a gente conseguir compreender como as políticas ocorrem. Quando a gente fala da nossa história, isso se torna essencial. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Espero também ter colaborado para o conhecimento de vocês, tá bem? Até a próxima aula e tchau, tchau.